Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa manhã de terça-feira, dia 20 de abril. Hoje festa de Santa Inês de Montepulciano, não conheço muito bem, eu li por aqui, mas... E aqui estamos em mais um programa junto com vocês nessa manhã, hoje com a ausência do Padre Renan, que teve, pois aí, sua visita à casa, foi visitar os seus pais lá em Salto, em Tu. Eu não lembro qual das duas cidades que ele estava, os pais dele, mas aí teve essa semaninha fora, saiu ontem já, foi dirigindo lá para São Paulo, mas hoje temos um convidado super, hiper especial, um novo membro da nossa comunidade desde o ano passado, final do ano passado, e que está aqui conosco para poder nos contar um pouquinho da sua história, vai nos contar um pouquinho da sua caminhada, mas sobretudo dessa etapa final, e aqui eu deixo para que ele se apresente aí para vocês. Bem-vindo, diácono. Conte-nos um pouquinho aí quem é você e conte seu nome um pouquinho aí. Bom dia, Padre Neco. Um prazer para mim estar aqui neste programa. Eu sou o diácono Jonathan Rodrigues, eu sou venezuelano português. Meu pai é português, minha mãe é venezuelana. E eu morei muito tempo lá na Venezuela. E então, cheguei aqui faz 5 meses, aqui no Brasil. Fui ordenado diácono faz 6 meses. E com o favor de Deus vou ser ordenado padre daqui a pouco. De facto, daqui a uma semana era a data da ordenação, dia 24 de abril. Já vemos aí o que a pandemia vai fazendo, né? Até esses dias especiais que tínhamos combinado, pois já vai mudando tudo, né? Mas e já tem a data mais ou menos prevista ainda não, Sim, né? mais ou menos vai ser em setembro, estamos pensando que vai ser em setembro, é a data que temos aí prevista, e se conseguirmos viajar lá para a Itália, que é o plano, não? Estar lá na Itália para a ordenação. Bem, o diácono Jonathan, pois, como comentou, faz já alguns meses está aqui no Brasil. E pois, vou pedir que ele conte um pouquinho também de qual é o seu trabalho aqui, qual é a missão que ele recebeu aqui no Brasil, aqui, que especialmente aqui em Curitiba. Sim, neste momento eu estou trabalhando aqui no Seminário Menor, sou o diretor espiritual dos seminaristas, que temos um grupinho de 18 seminaristas que estão no caminho do discernimento vocacional. Então eu estou acompanhando elas na parte do discernimento como diretor espiritual e também estou trabalhando na parte da promoção vocacional. Então, praticamente aqueles meninos que se sentem chamados, que querem descobrir a vocação, o que Deus quer para eles, entram em contato comigo e eu convido eles aqui para fazer a experiência e pouco a pouco vamos vendo se é o caminho de Deus, o caminho para o sacerdócio. É um processo comprido, mas é a minha parte, não? Em convidar os meninos. Maravilha, maravilha. Isso, não? E pois o padre vai contar um pouquinho daqui a pouco. Eu vou pois só introduzir o nosso entretenimento santificante. O padre está sendo introduzido aqui dentro do nosso querido podcast do Católico Você Sabia. E pois comenta, essa semaninha foi uma semaninha pois bem normal diante das nossas atividades de visitas e tudo. Tivemos a alegria do sábado de ter quase, pois, não todos os sacramentos, mas tivemos aí, pois, a oportunidade de participar num batizado, do matrimônio, e depois ainda não cheguei para a crisma, mas foi a crisma na paróquia dos Sagrados Corações do Padre Luiz Fernando, então foi um dia, assim, quase de participação, assim, de todos os sacramentos. Celebrei uma missa de manhã, junto a umas famílias que estão com um projeto dos Colégios dos Sagrados Corações, se eu não me equivoco o nome, ou Sagrado Coração, Colégio Sagrado Coração, creio que vai se chamar, lá em São José dos Pinhais, que está o professor Felipe Neri. Então estive com essas famílias para celebrar a missa para eles. Eles tiveram um momento de formação, os pais e tudo, que as pessoas que estão mais metidas nessa formação, nesse trabalho, nesse projeto. E aí com o mestre Ademir, que teve fazendo uma formação de música e tudo. Foi uma missa simples assim, mas bem bonita, com o canto aí gregoriano do maestro. Depois já vim correndo para um batizado que tive aqui, não, do Pedro Augusto, não foi também simples, estava só a família do Pedrinho, os pais, o Otávio e a Vanessa, e depois estavam os padrinhos aí, o Marcos e a Roberta. E foi uma atividade também assim bem simples, foi só o batizado, não teve nem missa nem nada. E já depois pela tarde já tive a missa lá em São José dos Pinhais, na missa na Bom Jesus, nas 15 horas, e já na tarde, no final da tarde, tivemos o casamento do Rodrigo e da Sabela. Bem bonito, tivemos concelebrando, veio o padre José Ricardo, que é diretor espiritual da
da Isabela, que celebrou o casamento como principal. E pois, foi uma celebração bem bonita. Aí tivemos na Igreja da Ordem a celebração, tinha uns 50 convidados mais ou menos, só fizeram só a celebração. Depois tiveram só, creio que um jantar, depois só a família mais próxima, mas foi uma bonita celebração junto com várias famílias, vários casais aí, pois já mais próximos, e pois foi bonito poder acompanhar. Então, e depois disso à noite fui pois jantar junto com o Padre Luiz Fernando, nosso amigo que estava aqui, que foi legionário também, pessoal de diocese na Paróquia Sagrada dos Corações, no Gulang. Tivemos aí pois, um jantar com ele. Ele tinha acabado de ter também crisma junto com o bispo na sua paróquia. Então foi um sábado cheio de quase todos os sacramentos aí. Foi uma oportunidade de poder estar. E depois no domingo já foi um domingo mais tranquilo. Celebrei para as famílias aqui mesmo na capela do Colégio Everest. E já tivemos uma tarde mais tranquila. E ontem tive a alegria de poder visitar os queridos amigos do Mateus e a Gabi, que aí já estão esperando já o Mateuzinho, o filho, já estão aí prestes já pois, 2, 3 meses mais para chegar, já está grandão. Ontem mostraram já as fotos, os vídeos já da ultrassonografia. Tivemos conversando bastante, jantamos aí, celebrei a missa para eles, na casa deles, então foi um momento bonito também de carinho, de intimidade junto a eles. E já hoje aqui, já estamos aqui de volta já com o programa para vocês. E conta um pouquinho aí, Padre Jonathan, Diácono Jonathan, nós dentro da nossa congregação e mais fora do Brasil, a realidade fora do Brasil, no México em geral, pois os diáconos, especialmente os diáconos que são transitórios, pois nós chamamos já de padre, não? Já tem o grau do sacerdócio. Depois a gente pode até de repente fazer um programa só sobre esse tema dos graus do sacerdócio e como se aplica, né, o sacramento da ordem. Já temos falado um pouquinho do sacerdócio, mas não concretamente nessas etapas do sacerdócio. Mas temos o costume já de chamar, dentro da nossa congregação, os diáconos de padre. Então, pois, Padre Jonathan, pois bem-vindo novamente, e conta aí como é que foi essa semaninha aí, que eu sei que teve atividade por aqui também. Sim, de facto, a semana passada tive a oportunidade de visitar várias famílias aqui na zona de Curitiba, nas cidades que estão próximas de Curitiba. Eu consegui ir lá para Contenda, também para Campo Largo, São José dos Pinhais, visitando algumas famílias amigas, famílias que colaboram também com o tema da promoção vocacional. E na sexta-feira começamos o encontro dos meninos que têm a intenção, que têm o desejo, não, de talvez entrar aqui para o seminário. Então tivemos um encontro, vieram 21 meninos, 11 meninos do Paraná e 10 meninos de Santa Catarina também, que o Padre Renan convidou. Especialmente lá de Joinville, né? Porque é a região onde o padre faz pois, o mesmo trabalho que faz o Padre Renan, né? Sobretudo com as famílias e com os adolescentes, é o trabalho que o diácono Jonathan, o Padre Jonathan, está fazendo aqui em Curitiba, né? O Padre Renan fica nessa área de Joinville, sobretudo, mas a região ali próxima a Santa Catarina. E o Padre Jonathan tem pois, essa missão de fazer esse trabalho aqui em Curitiba e regiões, né? São José dos Pinhais, Contenda, que é agora onde está indo mais. Agora também lembrei, tem uma família de Colombo que pediu para poder ser visitada, tem que passar aqui o contato aqui, eu já tinha esquecido, já ontem eu lembrei, tem que passar aqui para o padre já. Uma família entrou em contato comigo. E aí, pois, esse é o trabalho principal do padre, né? Ir conhecendo as famílias, acompanhando as famílias. E, pois, aqueles adolescentes que têm, pois, a inquietação de conhecer um pouco o seminário, de fazer uma experiência, pois aí tem essas atividades. E isso foi o final de semana, então? Sim, de facto vieram os 21 meninos, estiveram aqui, porque tentamos que seja tipo acampamento. Então, cada mês tem uma temática diferente. Desta vez foi a batalha espiritual, que chamamos, fomos lá até jogar o paintball também. Então, tentamos que seja tipo acampamento, que os meninos se divirtem também, e a parte da oração, a parte também de formação, a parte mais de união com Deus, para que os meninos também vão abrindo os seus olhos, abrindo o seu coração, caso Deus queira convidar eles aqui para estudar no seminário. Então,
Foi um final de semana muito, muito movido. Os meninos têm muita energia. Já a gente com a idade já é mais cansativo, não? Aí segunda-feira fica pro descanso dos Sim, padres, né? realmente aí a segunda-feira para descansar. Mas muito bem, as famílias muito contentes, os meninos também muito contentes. E também tentando cuidar todo o tema aí da segurança, da pandemia. E obviamente queremos abrir para mais meninos, só que é difícil neste período, não? É poder convidar todos, mas esperemos que volte à normalidade daqui a pouco. E pouco a pouco, né? Vai fazendo com pois, um número mais reduzido, mas não deixar de ter a oportunidade daqueles pois, adolescentes de poder estar conhecendo, fazendo a experiência do seminário também, que também lhes pode ajudar também a essa plenitude também da própria vocação, né? Mas um pouco, essa é a introdução, é a parte do entretenimento, né, santificante, como nos deu aí. Mas gostaríamos então um pouquinho de ouvir já agora do Padre Jonathan. Pois, eu falei, pois prepara alguma coisa assim, não temos nada combinado, nada tão específico, não, mas tivemos conversando nesses dias, até que a gente saiu junto, fomos visitar uma família juntos, então estava conversando, outras oportunidades que tivemos também, um pouco de toda a sua odisseia aí no caminho para receber o diaconado, né? Como ele falou, o pai dele é português, a mãe dele é venezuelana e toda a sua infância até a juventude, pois ele viveu na Venezuela. E nós conhecemos pois a situação do país como está hoje, né? E ele pediu para ter a sua ordenação diaconal lá no seu país, junto aos seus pais, também pela dificuldade certamente que teriam de poder sair do país e ainda dentro de todo o tema da pandemia. Pois então ele fez todo um caminho para poder chegar até lá para a sua ordenação. É um pouquinho também do que eu tinha pedido para ele poder compartilhar, para poder ver um pouco dessa realidade também, que pois é a realidade que vivemos, não de dificuldades, até mesmo na prática da nossa fé, na vivência da nossa religião, que são dificuldades que a gente vai encontrando também nesse mundo afora, né? Mas deixo o microfone aqui aberto para Jonathan, comece por onde quiser, fale do que quiser e aí a gente vai dando seguimento aqui, a gente vai complementando aqui qualquer coisa. Bem, padre, então a história da minha ordenação diaconal foi uma história bem interessante, né? Que eu nem acredito até o dia de hoje. Como o padre bem dizia, eu morei lá na Venezuela há muitos anos, depois saí da Venezuela, estive um tempo em Portugal também, e praticamente nos últimos 16 anos só tenho voltado para a Venezuela 3 vezes. 3 vezes tenho voltado para a Venezuela e, como é bem sabido, a situação do país é bem complicada, bem complicada. E o que eu lembro quando era menino era um país muito confortável, muito rico, vamos dizer. A situação econômica era muito forte, era muito boa. E o que tenho visto nestes últimos anos, nestas 3 vezes que tenho ido, a situação do país é realmente miserável, é uma pobreza impressionante, extrema, diria eu, e as poucas famílias que conseguem viver numa vida normal sofrem muito, têm que passar por muitos sofrimentos, não? Mas, pronto, o ponto é que a isso se juntou o tema da pandemia nos últimos anos, no último ano, e era a data que estava marcada a minha ordenação diaconal. Eu ia ser ordenado diácono no dia 25 de junho, era o que tínhamos planejado, e depois eu ia vir aqui no Brasil. Eu estava lá na Itália morando, terminando os últimos anos de estudo, estive 5 anos, os últimos 5 anos na Itália. E então estava programada a ordenação para o dia 25 de junho, mas não conseguia sair por causa disso, da pandemia, estava fechada a Venezuela, a Europa também estava fechada no sentido, os voos estavam cancelados. Finalmente decidimos adiar para o dia 30 de outubro a ordenação do ano passado, 30 de outubro, era a data marcada. Mesmo assim, não sabíamos se ia dar certo, não sabíamos se ia ser possível, mas brilhou uma luz, abriu a Colômbia e podíamos ir para a Colômbia, era a possibilidade de ir para a Colômbia passando por México.
Então aí começou a odisseia, porque não queríamos comprar o bilhete de avião tão próximo à data da ordenação, porque depois estavam cancelando muitos voos, nessa altura estavam cancelando muitos voos. Então decidimos já comprar o bilhete de avião, que foi só a decisão para México, passar alguns dias. Eu morei no México 6 anos, de facto gosto muito do México, fiquei praticamente apaixonado pelo México, porque é um país muito acolhedor, as pessoas são muito boas. Então eu tinha todo o meu plano de ir lá, passar por México, visitar as famílias, os conhecidos, os amigos, e depois ir para a Colômbia para entrar pela fronteira da Colômbia para a Venezuela. Porque, infelizmente, Venezuela agora neste momento está aberto para alguns países, sobretudo para os países árabes, para a Rússia, para a China. Por que será, né? É, porque Por que será? Mas oficialmente está fechada para muitos outros países. Então, parece meio ilegal o que eu vou contar, mas o único jeito de entrar para a Venezuela de outros países é entrar pela fronteira da Colômbia. Entrar pela fronteira da Colômbia ilegalmente, entre aspas, ilegalmente. E porquê que digo entre aspas? Porque aqui se tem voltado um negócio. As pessoas que querem entrar para a Venezuela, mesmo que tenha a entrada oficial está fechada desde faz 2 anos praticamente, não, desde faz 1 ano, desde que começou a pandemia, está fechada, e o único jeito para entrar é pagando para os militares, tanto os militares colombianos, pagando para os militares venezuelanos, e pagando também para a parte da guerrilha, a guerrilha colombiana, aquela parte da rebeldia colombiana, que está aí no meio da selva, na fronteira da Venezuela e Colômbia. Então, não é que seja uma coisa ilegal. Quando tudo é corrupto no lugar, as coisas que parecem corruptas talvez não são corruptas, porque é o jeito que se faz, o único jeito que se faz, e é bem sabido pelo governo, é bem sabido pelas pessoas que estão aí na fronteira, que o único jeito de passar é pagando. E essa é uma realidade para todas as pessoas, né? Não é só uma realidade, foi só para você, né? Não, para todas as pessoas. De facto, neste momento, na fronteira tem como 3.000 venezuelanos que querem entrar para a Venezuela, porque não conseguem Querem voltar para a Venezuela. Querem voltar para a Venezuela, que estão na fronteira da Colômbia, estão na Colômbia esperando abrirem a fronteira e não conseguem passar porque não têm dinheiro, simplesmente. Então, em resumo, passa quem tem dinheiro para pagar para conseguir passar. Não é que esteja fechada a fronteira. Não é que esteja fechada, mas que passa quem tem dinheiro, simplesmente, não? Quem consegue pagar. Então, 3.000 venezuelanos morando aí na rua, na estrada. Eu consegui até ver os venezuelanos aí que querem passar para o próprio país, mas não podem porque não têm dinheiro para pagar, não? Mas conta um pouquinho aí, conta um pouquinho para nós aí como é que foi toda essa odisseia, né? Porque pois você já sabia que ia se ordenar lá, pois estavam fechadas as fronteiras, tinha data, estava toda a sua família já esperando, e pois a única maneira, e não era só um fechamento por causa da pandemia também, não, mas são muito mais problemas concretos da realidade concreta do país também, de como está a Venezuela. E aí todo o caos que sabemos que está lá, e o único meio para poder entrar no país, não, uma coisa assim impensável talvez, você poder entrar era cruzando a fronteira, mas ele conta um pouquinho de como foi essa odisseia, porque realmente é coisa de filme assim, né, mesmo, né? Então, a odisseia começou em Roma, padre, porque eu tinha, como já disse, tinha planejado passar pelo México, mas mudaram os planos e os superiores que compraram os bilhetes de avião viram que era melhor comprar para o Brasil. Para conseguir chegar para a data, faltava praticamente uma semana para a ordenação. Então eu tinha que ir para outro país, fazer o teste do Covid para poder entrar na Colômbia e depois poder passar a fronteira. Então, se viu que era mais fácil passar aqui no Brasil, cheguei aqui no Brasil uma semana antes, fiz o teste do Covid e depois, faltando um dia para a viagem, me di conta e me disseram que era preciso ter a vacina contra a febre amarela, que eu nem sabia e ninguém sabia que Colômbia pedia para o Brasil a vacina da febre amarela.
Eu fui tomar a vacina, coloquei tudo e me disseram que era para ser válida depois de 10 dias. 10 dias. Eu pensava que era de um dia para o outro. E era depois de 10 dias. Então, praticamente tipo, por perdida a ordenação, decidi adiar mais uma vez a data da ordenação diaconal. E um colega, um diácono também, o diácono Ricardo Patá, que está lá em São Paulo, me disse, vamos tentar, vamos tentar. Fui lá para o aeroporto, padre, me apresentei no balcão e o senhor, um jovem, um rapaz que estava na minha frente, passou antes do que eu e não tinha a certidão da vacina da febre amarela. Então conversou aí que ia viajar para a Colômbia e não deixaram viajar ela. Eu estava preocupado, pensava que não me iam deixar a mim também não. Estava preocupado aí, o rapaz aí meio tentou, mas não conseguiu. E eu disse, nas mãos de Deus, vamos lá tentar. Cheguei para o balcão, expliquei a situação, que não tinha a certidão da vacina válida, porque não era válida ainda, era só um dia que tinha passado. E as pessoas aí da Aerolínea foram muito boas, graças a Deus. Eu contei que estava a minha família esperando, o bispo esperando, estava toda a gente esperando para ser ordenado 3 dias depois. E já me deram permissão para sair do Brasil e me disseram, já depois vamos ver se te deixam entrar lá na Colômbia. Tá bem, vamos lá então. Então foi o primeiro passo. Conseguir entrar aí no avião, já um alívio, mas sem saber se ia conseguir passar lá, entrar na Colômbia. Cheguei para a Colômbia, aí para Bogotá, estavam todos os postos assim, de segurança, não? Por causa do Covid. E estava tremendo praticamente, assim, porque não sabia se iam me deixar passar ou me iam regressar para o Brasil. E finalmente só me pediram o teste do Covid, só isso. E não me pediram a certidão da vacina da febre amarela. Então consegui passar para a Colômbia, não? Foi o primeiro passo. Aí estive um dia em Bogotá, na capital. Estive um dia, dormi aí, e o dia a seguir tinha que ir para Cúcuta, que era a fronteira com Venezuela. E aí começou a verdadeira odisseia, porque um tio que ela costuma passar, porque a situação da Venezuela está muito ruim. Então, muitas pessoas vão para a Colômbia, passam para a Colômbia, compram as coisas, porque na Venezuela não tem nada, assim, é muito difícil conseguir mesmo comida. E volta, então meu tio vai... É difícil conseguir realmente o básico, né? O básico. Não é coisa especial que vão comprar, né? Por exemplo, papel higiênico, comida, leite, né? Sim, não tem nada já na Venezuela. Né? Não tem nada. Então, um tio consegue passar aí uma vez por semana, mais ou menos, obviamente pagando para poder pagar, para poder passar. Então, um tio passou para a fronteira da Colômbia e começou a viagem, não? Então, estivemos aí na caminhonete do meu tio, na caminhonete, e já começamos a passar a fronteira por uma parte que, como digo, é meio escondida na selva. Realmente são 3 horas de viagem no meio da selva. E começamos a andar, passamos primeiro os controlos do exército colombiano e a pagar. Cada vez que para a gente tem que pagar. Em total, por pessoa, cobram por aí, para entrar, $100, mais ou menos, vamos dizer. Mas estamos a dizer para que por dia passarão mínimo, muito mínimo, 300 pessoas. Então, se fazemos o cálculo, se 300 pessoas pagam cada uma delas $100, são que $3.000, mais ou menos. Eu sou mal para matemáticas, mas é um monte de dinheiro. Mesmo. Por dia, não, que mais ou menos, porque talvez por passem mais do que 300 pessoas. Não, claro, eu digo muito, mínimo 300 pessoas, muito mínimo. Então, quanto $3.000 é um negócio, realmente é um negócio, porque todos saem beneficiados aí. Então, fui pagar aí para o exército colombiano, que para entrar no país foi mais fácil, para sair, já vou contar depois a história, para sair do país aí foi mais terrível. Mas mesmo assim, estás no meio da selva, na rua de chão, não consegues ver nada, tens que passar por rios. Graças a Deus, quando entramos, os rios não estavam tão crescidos, o nível da água, é porque não tinha chovido. E é passar horas, são 3 horas que realmente pela selva, aí da fronteira entre Colômbia e Venezuela.
E a parte mais impactante foi quando estávamos chegando para a parte da guerrilha colombiana, que, como vocês sabem, é um território que é Terra de ninguém. terra de ninguém. Terra de ninguém são os guerrilheiros que estão aí armados, totalmente armados, que o governo colombiano não pode entrar, porque tem um tratado assim de paz, não, de que não podem invadir o terreno. E foi muito impressionante, padre, porque eu me estava aproximando, estamos nos aproximando, chegou um ponto que o meu tio disse, todos têm que baixar as janelas do carro, todos. Estamos aí, um primo, o meu tio e eu, não? E baixamos as janelas, aí com a preocupação, é porque por regra temos que baixar as janelas para que a guerrilha colombiana veja quem que está dentro, não? E nos estamos aproximando aí para o posto da guerrilha colombiana e eu só vi um rapaz por aí de 16 anos, padre, e como 4 meninos por aí de 13 anos, mas com uma arma, eu acho que a arma era maior do que o menino. Cada um tem uma metralheta, assim, praticamente. Um fuzil ou um fuzil, mas impressionante, assim, bem armados. Estavam, felizmente, tomando, fumando, não sei o que estavam fumando, mas eles são muito famosos porque vendem muita droga. Toda a droga colombiana é da guerrilha colombiana, não? Que fazem negócio aí com a droga, com o tema da droga. E então, encontrar esses meninos com a inocência de um menino, cara, se via, vamos dizer, por uma parte a inocência de um menino de 13 anos, mas por outra parte uma inocência corrompida, vamos dizer, não? Tiveram que crescer muito rápido, armados, e também a curiosidade. Chegamos lá para o posto e começaram a fazer perguntas, não? Mesmo que o meu tio me tinha dito de não responder nenhuma pergunta, porque para não errar com as respostas, os meninos começam a perguntar. Vem um padre aí vestido que vai passando e começa a perguntar de onde que eu vinha. Eu disse que vinha da Itália, como é que era a Itália, se conhecia o Papa, se gostei. Então eram meninos realmente, mas meninos armados e meninos dispostos para matar quem se atravessar aí, não? Então, já fizeram toda a revisão. Eu estou contando agora muito tranquilo, mas nesse momento... Não, imagina um fuzil assim do lado, assim. Sim, não fuzil, e no sentido que isso, a gente... Por que é que é tão perigoso esse caminho aí? Nem todos fazem, porque cada dia tem mortos, cada dia tem sequestros, cada dia tem mulheres que são estupradas, não? Então é terrível. Estou contando agora tranquilo porque já passou, mas nesse momento é toda a realidade de que é terra de ninguém, de que eles se quiserem podem sequestrar, se quiserem podem roubar todas as coisas, que de facto passa. É só entrar aí nas notícias no YouTube, procurar fronteira Venezuela-Colômbia para que vejam todos os problemas que tem lá. Desaparecidos, quantidade de pessoas desaparecidas, ou que elas mesmos tiram para a guerrilha colombiana, tiram para estar aí na guerrilha, não? Então, revisaram as malas, revisaram tudo. Eu tinha umas medalhinhas que tinha levado da Itália, já dei para eles de presente também, aí também de presente. E já conseguimos passar a parte da guerrilha colombiana, não? E continuamos passando. O país está no seu galo aí, já vamos chegando na metade aí, mas pode seguir, tranquilo. No final ainda não, já ficou aqui pensando, okay. já acabou. Apanhei um susto. Tem uns 20 minutinhos por aí. Ok, então continuamos e depois chegar para o exército venezuelano, que eu acho que foi o pior momento, porque é engraçada a situação. Mesmo que toda a gente, todo o exército, todos eles sabem que é o único jeito para passar, mesmo que eles sabem que estão fazendo um negócio, fazem como se não soubessem nada. Então começa o interrogatório. E por que vens? E por que vieste pela fronteira? E por que passaste ilegalmente? Eles estão esperando realmente justificações, assim, mas eles sabem que só querem tirar dinheiro. Então, quando ele começa a fazer perguntas complicadas, é só pagar para eles. E já, ok, não tem problema, podem passar sem problema. Então, mas são por aí como 5 paragens que se fazem, não, para conseguir entrar. Nesse começou a chover, uma chuva terrível, lama por todas as partes, menos mal, graças a Deus, foi depois que passamos os rios.
E finalmente, depois de 3 horas, mais ou menos, conseguimos passar, não? Conseguimos passar. Digo, agora eu conto muito tranquilo, mas nesse momento estava muito preocupado. E conseguimos passar, consegui chegar para a Venezuela 2 dias antes da minha ordenação. Foi chegar praticamente o dia a seguir, ensaiar aí a ordenação e depois, graças a Deus, ser ordenado no centro vocacional, no seminário da Venezuela, que de facto, eu aproveito para dizer, eu sou o primeiro legionário de Cristo, já diácono e pronto para ser padre, que provém do seminário menor da Venezuela. Depois de 20 anos de fundado lá o seminário, eu sou o primeiro. Então, por isso também era a intenção de ser ordenado lá, porque depois de tantos anos do seminário, o primeiro é muito significativo também para os seminaristas que estão agora lá nesse lugar, não? O apostólico, o seminário menor lá tem quanto tempo lá já? Já tem 20 anos, padre. 20 anos. 20 anos, então, pois é uma grande alegria também para que pois os formadores, mas também para os próprios que estão lá nesse período já entrando, pois ter o primeiro que pois entrou desde o caminho do seminário menor, da apostólica, que chamamos, ser ordenado, né? Então, pois tem todo um sentido especial também para toda a família legionária, mas especialmente ali também do centro vocacional ali de Venezuela, pois tem aí o seu primeiro que chegou, né? Porque, claro, não é da primeira geração, tiveram outras gerações antes, mas é o primeiro que pois terminou o seu processo formativo, o seu discernimento vocacional e teve a graça aí de receber o diaconado, e imagino que com sua família presente e tudo isso, né? Sim, de facto, por causa da pandemia, isso só consegui assistir a minha família, o bispo muito bom, muito próximo aí à minha família também, muito flexível no sentido com as datas da ordenação. Então só a família conseguiu assistir para a missa, uma missa muito bonita, e lá pude viver o meu primeiro mês. Tive um mês de diaconado, o primeiro mês. Foi chegar a ser ordenado e estar aí ao serviço das pessoas. Consegui batizar 3 meninos. Ah, que legal. Sim, consegui também, tive a oportunidade de batizar 3 meninos. Tive a oportunidade também de assistir nas celebrações, nas missas, que nessa época também, faz 5 meses, estava um pouco menos missas assim com o povo, e abençoei as casas, abençoei as famílias, uma experiência muito bonita, mas uma experiência impactante também, porque encontrar o país estragado, é impressionante. Aqui no Brasil tem coisas que não acontecem, que lá acontecem, que aqui, por exemplo, todos os dias se vai à luz. A gente fica sem luz 8 horas por dia, 6 horas por dia, mas é todos os dias. Então já lá estão habituados a viver assim. Sabem que desde as 8 da manhã até as 4 da tarde não vai ter luz elétrica, todos os dias. Aí 8 horas por dia se vai água, não tem água, todos os dias. Então, as vacinas normais das doenças, os hospitais, está tudo fechado. Então era muito comum passar aí muito tempo sem luz, muito tempo sem água, muito tempo sem gasolina. A Venezuela, que é o país com mais petróleo do mundo, e já se fez um estudo, tem mais petróleo ainda do que os países árabes também. Então, sem gasolina. Fazer filas, eu estive aí fazendo filas de um dia inteiro. Chegamos à noite, às 6 da tarde, e conseguíamos abastecer gasolina ao dia depois, por aí às 8 da manhã, às 9 da manhã. Um país que tem tudo. E também isso, às vezes ficávamos sem eletricidade, às vezes 24 horas, incluso aí 24 horas. Um país, ver o país estragado realmente. A falta de comida, como o senhor dizia, a gente vai para o mercado e compra aquilo que tem. Então, se tem farinha, compra farinha. Se tem arroz, compra arroz. E come arroz, come farinha, porque é o único que tem. Não é que a gente pode escolher o que é que vai comprar. Então, eu encontrei um país triste, estragado, e também um país que tem saído muitos venezuelanos ultimamente. Nos últimos 5 anos tem saído por aí 4 milhões de venezuelanos. Uau.
que é também motivo que por isso não abre o aeroporto de Caracas, não abre, porque Pois as pessoas estão as fugindo do pessoas estão país. fugindo. De facto, a penúltima vez que eu fui, faz 5 anos, foi a penúltima vez que eu fui, eu estava indo desde a Espanha. Quando eu estava indo para a Venezuela, na minha fileira aí do avião, eu era o único, e cada fila tinha uma pessoa aí nos assentos, não, do avião. Antes da pandemia, né? 5 Antes da anos pandemia, atrás, antes da já. pandemia. Ninguém estava indo para a Venezuela. Isso foi quando eu estava indo para a Venezuela. Quando estava voltando para a Espanha, o avião estava lotado. Não tinha nenhum lugar disponível. Por quê? Porque as pessoas estão saindo da Venezuela, estão fugindo da situação. Eu, graças a Deus, muitas pessoas tivemos a oportunidade de sair isso, não, de avião. Eu, nessa circunstância, agora vou contar como que foi a saída da Venezuela. Mas tem muitas pessoas que saem caminhando, que saem sem nada, com uma mochila, o único que têm, e saem realmente pobres, não? Então, foi uma imagem muito impactante ver o país tão estragado, sem liberdade. A delinquência também roubam. Eu acho que roubaram, a todos os membros da minha família já roubaram. E não tem justiça. Se haver uma injustiça, não é que podes ir para a polícia a denunciar, porque a polícia ri de ti, no sentido que está tão mal a situação que não existe a justiça, não se preocupam se roubaram alguém, se mataram alguém. É uma sociedade infelizmente corrompida. E é engraçado, porque uma vez eu estava falando com um amigo que é da Bolívia, e ele me dizia que lá na Bolívia, isso foi faz um ano mais ou menos, que eu falei com o meu amigo. Ele dizia que na Bolívia se apresenta a Venezuela como o paraíso, como se tudo fosse perfeito, como se tudo fosse assim, vamos, o céu quase, não? Na Bolívia, porque lembrem que na Bolívia tinha mais ou menos o mesmo governo, o mesmo estilo de governo. E eu contei para o meu amigo a realidade da Venezuela e não acreditava. Dizia, não, mas é impossível. Não, é possível, parece mentira, mas é possível e é o que se vive lá, não? E é triste pensar, não? Venezuela, que especialmente final dos anos 80, início dos anos 90, era realmente dos países mais ricos da América do Sul, né? De uma situação de estabilidade, uma situação pois, social pois, muito boa, não? Muito boa, e ver pois, a situação, e a gente realmente pois, a gente nem imagina realmente o que é, pois eu nunca estive na Venezuela, mas realmente deve ser pois, experimentar e viver isso, e não sei, talvez para vocês que escutam, não, é imaginar sair do país, ficar 4, 5 anos fora e voltar e ver o país pois, totalmente destruído, né? Sem ter pois, comida em supermercado, sem ter essa realidade que pois, Venezuela está vivendo, e muitos governos pois, estão pois, também nessa mesma realidade, nessa mesma ideologia, estão pois, caminhando nessa direção, né? Sim, então sim, foi muito impactante, não? Eu saí daí triste, não sei, triste obviamente com a paz de Deus no coração, com a esperança, mas a tristeza de ver tantas pessoas sofrendo, pessoas, isso na rua, comendo do lixo, é dura a situação. E depois chegou o momento, a segunda parte, que foi o regresso para a Colômbia, já para depois vir aqui para o Brasil, que foi mais complicado, porque já estava voltando, depois de um mês, estava voltando com o meu tio, e chegamos aí para a parte da fronteira, já tinha o bilhete comprado de avião já desde Colômbia, chegamos para a parte da fronteira da Venezuela e estava fechado. Então, os militares estavam aí parados e disseram, não, está fechado o caminho da rua de chão. E perguntamos, mas por que está fechado? Para que venha o que eu digo, que é oficial o que se faz lá, não é que seja ilegal realmente, porque é corrupção. E nesse momento estava o geral do exército que estava indo buscar o dinheiro da semana das pessoas que passam por aí, então ninguém podia passar. É como fazem nos bancos, não? Quando vão retirar o dinheiro, aí pois, ninguém passa, não? Estava indo general venezuelano para arrecadar aí. Para arrecadar o dinheiro da semana. Então tivemos que esperar aí 1 hora mais ou menos, que o geral já tirasse todo o dinheiro, levasse, fizesse as contas, e aí começamos o caminho de volta. Mas nesse dia estava chovendo muito. E
o caminho é lama praticamente, um lamaçal que se faz. Então, passando aí pelo lamaçal, e depois chegamos aos rios. São 3 rios. Os 2 primeiros rios são baixinhos, vamos dizer que o nível é baixinho. E mesmo assim, graças a Deus, a caminhonete do meu tio é anfíbia, dessas que conseguem funcionar mesmo estando sob água, não? Mas o problema não era tanto a água, mas a corrente, a força da corrente de água. Então passamos o primeiro rio, conseguimos passar, aí meio lutando contra a corrente, mas conseguimos passar. Normalmente quando a gente vai passando a fronteira não é que encontre mais pessoas, porque é um caminho muito comprido e não é que sejam muitos carros que passam. Normalmente as pessoas passam caminhando por outras partes da fronteira, que de facto passamos por esta parte da fronteira porque é a parte mais segura que acontecem menos acidentes e menos delinquência. Então, tinha uma fila de carros, os carros iam passando, o primeiro rio, eu acho que todos conseguiram passar. Depois passamos o segundo rio, que aí com mais dificuldade passamos o segundo rio. Depois do segundo rio passamos o posto da guerrilha colombiana, aí no meio da chuva, no meio do lamaçal, a guerrilha colombiana, as pessoas preocupadas, a guerrilha eram outras pessoas, não eram as mesmas pessoas que estavam antes, e mais agressivas também. Então fazer um interrogatório, pedir mais dinheiro para pagar ainda, e aquela sensação de insegurança mais uma vez, não? De que poderia acontecer qualquer coisa. E mais ou menos já nos deixaram passar, mais ou menos depois de 200 metros, uma fila de carros em que não se podia passar, não? Uma fila de carros. Por quê? Porque o rio estava muito crescido. Tinha uma tormenta praticamente. Já do lado da Colômbia já. Já do lado da Colômbia. Do lado da Colômbia, mas na parte da guerrilha ainda. Porque o rio é o limite, não? Da parte da guerrilha. Então, uma fila de carros, por aí 30 carros, que estavam esperando o nível de água descer. E todas as pessoas bem preocupadas. Por quê? Porque estávamos parados na parte da guerrilha colombiana. Então, nem para fugir, caso acontecesse algum problema, caso eles quisessem vir roubar as coisas ou pegar a gente, não conseguíamos fugir daí. Então, se sentia uma preocupação e tinha de tudo, padre. Tinha idosos, havia pessoas mais com meninos de colo ainda, o lamaçal, a chuva que não conseguíamos nem ver. Pouco a pouco nos fomos aproximando para o rio e o rio tinha levado carros. Então tinha praticamente feito uma barreira de carros que a corrente tinha levado, que não conseguiram passar o rio. Então, e já estava fazendo escuro também, eram por aí às 6 da tarde mais ou menos, já estava escurecendo. Então ficar aí no meio da selva à noite, na zona da guerrilha colombiana, com a chuva, com a tormenta. Então, carros parados, as pessoas desciam dos carros que ficaram no rio, um rio muito grande, ficaram no rio, deixaram o carro e saíram nadando e conseguiram deixar o carro, abandonaram o carro aí e continuaram caminhando. Então, chegou a nossa vez para passar a fronteira, o rio, e já começamos a descer pelo rio. A água chegava, para que façam uma ideia, até as janelas do carro. Praticamente estava quase todo o carro, a caminhonete, coberta pela água, não? E se sentia a força da água, que estava aí puxando as pessoas, empurrando aí as pessoas, não? Se sentia a força, não sabia se íamos passar ou não. Foram, eu acho que por aí 50 segundos, mas 50 segundos cardíacos. Batia o coração porque a gente via como a água estava levando a gente. E finalmente conseguimos sair aí pela outra parte do rio. E avançamos mais tempo, aí agradecemos a Deus. Meu tio, que é meio ateu assim, até agradeceu a Deus também. Nessa hora todos agradecendo a Deus, não? E então, pensávamos que tudo estava bem, estamos nos aproximando para a fronteira, já onde estavam os militares colombianos. E os militares colombianos aí no meio da selva, eles se adentraram na selva e disseram que não podíamos passar mais.
que não podíamos continuar Entrar na cidade. que não podíamos entrar na cidade, mas estávamos na selva, faltava como meia hora de carro para chegar à cidade. A cidade, a parte da cidade, não? A periferia da cidade. E perguntam, mas porquê é que não podemos passar? Qual é o problema? E é porque vinha outra parte do exército, como se chama? Outra rama do exército que vinha fazer uma supervisão e tinha mais autoridade, vamos dizer, daqueles que estavam na fronteira. Então, o que se passava? Que os que estão na fronteira recebem dinheiro, os outros não recebem dinheiro. Então, os outros não deixam passar as pessoas que vêm da Venezuela. Então disseram, não podem passar, têm que ficar aqui, senão vão levar o carro e vão regressar para a Venezuela. Então, foi deixar o carro aí no meio da selva, padre, pegar a mala com a chuva. Todo isso, imagina o cenário aí. E era meia hora sair dessa região de carro. Era de carro, era andando 1 hora, 2 horas, não sei mais ou menos quanto tempo, porque depois conseguimos chamar um amigo do meu tio para ir nos buscar. Então foi deixar escondido os carros aí, todas as pessoas que estavam aí de carro também deixaram escondidos na selva, para que não, caso viessem levar o carro, não sei, os militares ou os guerrilheiros, não encontrassem tão fácil. E foi começar a caminhar, eu estava vestido todo de padre, já não, assim preto, tudo. Comecei a caminhar no meio da selva, com a chuva que caía, o céu estava caindo, o lamaçal que chegava quase até aos joelhos, quase, e caminhar com uma malinha, graças a Deus tinha levado só uma malinha, e caminhar, e também o sofrimento das pessoas. Eu tenho agora 31 anos, mas tinha pessoas por aí de 60 anos, tinha meninos também, crianças de 5 anos também caminhando, não? Caminhando, chorando, as pessoas chorando, rezando. Então caminhamos por aí 1 hora, no meio da escuridão, que já estava bem escuro. E depois de 1 hora, o meu tio já pegou sinal de celular e conseguiu chamar por um amigo, para o seu amigo ir nos buscar, aí nessa zona da fronteira. Então, graças a Deus chegou o amigo, subimos no carro e todos sujos, não? Por causa da lama, da chuva, e já finalmente conseguimos entrar para a Colômbia. Foi o alívio, mas a tristeza de saber que tínhamos que sair do nosso próprio país como delinquentes, como se estivéssemos fugindo, não? E repito, graças a Deus nós conseguimos passar de carro, mas as pessoas que passam caminhando, que sabem que fazem as 3 horas de trajeto caminhando, é terrível, é um pesadelo realmente, não é? Um pesadelo. Então, finalmente, cheguei lá na Colômbia, passei a noite lá em Cúcuta, na cidade de Cúcuta, e o dia a seguir já voltei aqui para Brasil. Então, eu poderia resumir esta história como a vontade de Deus que se faz, mesmo que tenha muitas dificuldades no caminho. Eu sentia que Deus queria que eu me ordenasse diácono, porque partimos do facto de que o diaconado, o sacerdócio, é uma vocação de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe as pessoas para entregar-se, para ser parte desse serviço sacerdotal. E eu sentia em todo esse trajeto, em toda essa viagem, uma segurança no meu coração, uma certeza no meu coração, que Deus queria que eu me ordenasse diácono naquele dia. E eu, mesmo que todas as dificuldades, todos os problemas, toda essa viagem, não? Essa odisseia, mesmo eu sabia que ia ser ordenado e mesmo eu sabia que ia voltar aqui para o Brasil para começar a fazer o meu trabalho, não? O meu ministério. Então Deus quando quer uma coisa, faz que se cumpra essa coisa, não? E eu sou testemunha, posso dizer que eu sou testemunha disso, e Deus quis que eu me ordenasse diácono, aqui estou. E com o favor de Deus, se é a vontade de Deus, daqui a poucos meses também serei padre, não? Para servir melhor, para servir plenamente como um instrumento e levar as pessoas para Cristo e oferecer também os sacramentos. Então, é assim. Maravilha, não, pois toda uma história aí realmente de todo esse processo, não, de ultrapassar as fronteiras, de retornar, todo o perigo que havia.
E tudo para, pois, cumprir essa vontade de Deus, né? Pois esse querer de Deus na sua própria vocação, na sua própria vida. E essa disposição para as almas, que talvez seria até mais fácil já, pois deixamos tudo isso, já ficamos lá, ou já não voltamos, né? Mas dentro do que é o plano de Deus também para a sua vida e da sua missão, pois de estar querendo realmente cumprir esse desejo de Deus. De facto, teve muitos momentos que eu queria desistir, desde o primeiro, no sentido da data da ordenação, não? Eu dizia, não, acho que vou deixar para depois. Me ordeno no Brasil, me ordeno no Brasil, isso, não? Foram muitas ideias que vieram para a mente, mas é Deus que me deu a força, não? A fortaleza aí. E assim é. Mas agradeço muito, Diácono, Padre Jonathan, pois uma alegria estar apresentando para vocês aqui o Padre, pois aqui estamos tendo as oportunidades também de algumas vezes visitar algumas famílias juntos, aí com tenda, tantos lugares aí que as famílias também que têm, pois, filhos com talvez, né, pois, essa inquietude, essa inquietação vocacional, pois também pode entrar em contato aqui no Católico Você Sabia, pode perguntar por nós, a gente passa, pois, o contato do Diácono Jonathan, do Padre Jonathan, também para estar, pois, fazendo esse conhecimento. E essa é a missão dele agora, né? Essa missão de poder acompanhar esses adolescentes, essas famílias, para poder fazer esse discernimento vocacional também na vida deles. Pois, e aí vocês podem também estar buscando aí, vou estar marcando o Padre no Instagram, depois eu marco o Padre, eu tenho o Instagram aí, ou ainda não tem? Tenho, mas realmente, realmente não uso muito. Mas só mais de WhatsApp aí, né? Para o pessoal começar a seguir, a gente vai marcar aí talvez aí no Instagram, na conta aí a gente marca aí pelo menos para dar um joinha aí, dar um ok aí no Padre aí, mas agradecemos então, Diácono Padre Jonathan, por sua disponibilidade, pela sua perseverança, e rezamos, não, de modo especial pela sua vocação, pela sua, pois, a iminente vocação aí sacerdotal que virá nesse ano. Se Deus quiser, em Roma, né? A ideia é que retorne aí a Roma no segundo semestre agora, para se ordenar junto com outro diácono lá em Roma, junto à sua família, não? Que esperamos e rezamos que possam também conseguir sua viagem também, que estejam abertos também aí, pois, as viagens em decorrência da pandemia. Mas esses são os tempos que estamos vivendo, não? Tempos de poder ser firmes, ser fortes na fé, ser fortes na própria vocação que Deus chama e poder realmente cumprir aquilo que Deus vai pedindo a cada um na sua própria vida. Mando um alô para todos vocês do Católico Você Sabia, peço orações de modo especial pelo Diácono Jonathan, para que, pois, permaneça firme na sua vocação, para que receba com muitas graças o seu sacerdócio, a sua ordenação, e que possa aí, pois, ajudar muitas almas mais a esse encontro com a misericórdia de Deus, especialmente, pois, pedindo também nesse domingo do Bom Pastor, que vamos celebrar esse domingo próximo de Páscoa, domingo do Bom Pastor, para que o Senhor continue mandando bons pastores, santos pastores para a sua igreja. Pois, se você tem dúvida, queixa, reclamação, alguma ideia, algum alô também para nós, ou para o Diácono Jonathan, para o Padre Jonathan, pois já sabe, né? católicosesabia@gmail.com, católicosesabia, tudo junto, @gmail.com. Até mais, fiquem com Deus, minhas orações e minha bênção. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe.